aqui estamos mais uma vez, desta vez para falarmos da família Surface, dentro do contexto do regresso às aulas. Então vamos lá começar. Temos aqui toda a família Surface, os 2 em 1 à esquerda, depois aqui os portáteis mais convencionais, os laptops, um pouco mais para a direita, e depois, na extremidade direita, o nosso estúdio criativo, que é o computador de secretária. E vamos falar de cada um deles em maior detalhe, sendo que para o regresso às aulas eu diria que estes 3, diria não, está mais do que comprovado, estes 3 são os mais procurados e provavelmente são os ideais para os estudantes. Porquê? Eu tenho aqui um como exemplo. Bom, em primeiro lugar, pela sua capacidade de serem transportados e de serem utilizados de formas variadas, podem ser utilizados desta forma, com o teclado, como se fosse um portátil normal. Eu desbloqueio muito rapidamente. Já está. Podem ser utilizados sem o teclado, com o kickstand ajustável a qualquer ângulo que seja mais conveniente para nós. E cabem em qualquer mochila ou mala, ou o que quer que seja. Eu até trouxe aqui a minha mochila Microsoft para mostrar como é muito simples. Ele é muito pequenino, neste caso é o Go, mas o Pro 7 ou o Pro X caberiam na mesma nesta mochila. E já está, pode fazer parte dos nossos materiais de estudo. Ora, passando então a cada um deles, vamos começar pelo Go, agora mesmo. Este é o Surface Go 2, um dos mais recentes da família Surface. E porquê é que este PC pode ser muito útil para um estudante? Porque ele é capaz de fazer aquelas tarefas mais normais, por exemplo, trabalhar em Office, por exemplo, ser utilizado como um caderno digital, aqui com a caneta, não sei se vocês veem o cursor do meu rato, mas está aqui uma caneta ao lado do PC nesta imagem, e portanto podem também utilizá-lo como um caderno digital, e é muito fácil de transportar. Em relação às especificações, ele terá um ecrã Pixel Sense, sempre ecrãs Pixel Sense na família Surface, de 10.5 polegadas, um processador na entrada de gama Intel Gold, depois no topo de gama já será um Intel Core M de 8ª geração. Em termos de memória RAM, de 4 a 8 GB de RAM, em termos de armazenamento de 64 a 128, sempre SSD, não apenas no Go 2, mas também nos restantes membros da família Surface, uma entrada USB-C, câmaras frontais de 5 megapixels para podermos fazer, e também microfones de grande qualidade para podermos fazer videochamada agora com a pandemia a decorrer. Será mais normal ter aulas online, portanto temos aqui uma grande ferramenta para o fazer. Entrada micro SD-XC e compatibilidade com a caneta. Quando é que precisamos de fazer, vamos dizer, o upgrade para a versão Pro 7, em vez de ser o Go, que é mais pequeno? Quando precisamos de fazer tarefas um pouco mais pesadas, ou se quisermos um desempenho superior. E nesse caso, falaremos um nadinha mais adiante do Pro 7. O que é importante também dizer relativamente ao Surface Go 2 é que a capa do Surface Go 2, tendo em consideração que o PC é mais pequeno, é também mais pequena e por isso ela não vai ser compatível com o Pro 7 ou com o Pro X. Já vamos ver um pouco mais adiante. Apesar dele ser sempre apresentado como um PC complementar ou um PC para tarefas mais casuais, na verdade ele deve ser encarado e é o melhor da sua categoria. Portanto, PCs desta dimensão, por estes preços, são normalmente muito mais fracos do que aquilo
que é o desempenho que o Go 2 apresenta. Relativamente aos acessórios, temos os ratos, a Surface Mobile Mouse, que eu tenho aqui o meu, é muito pequenino, muito fino, pode ser, por exemplo, se eu usasse uma camisa, poderia arrumá-lo aqui. Temos as capas, temos as canetas que são fundamentais para qualquer estudante, temos as docking stations e os adaptadores, caso seja necessário. Passamos então para o Pro 7. E este é o Pro 7. Eu não disse há pouco, para não estar sempre a repetir as mesmas coisas, mas vou dizer sobre o Pro 7, que é a duração de bateria para o dia todo, mas não é um caso único do Pro 7, é um caso de todos os dispositivos Surface. Ora, relativamente ainda ao Surface, o que é que ele tem, o Pro 7, quer dizer, em relação ao anterior? Ele tem um processador atualizado, bateria aumentada também, Instant On, que eu já vou explicar o que é, e gráficos aprimorados, nomeadamente no que diz respeito às placas integradas, placas gráficas. Ora, tem processadores de última geração, como já disse, é um Pro mais potente que o anterior, ultra fino e ultra leve e conectividade USB-C, mas também USB-A. O que é que há de novo em relação ao anterior? Bom, os processadores são de última geração, como sempre, cada vez que a Microsoft lança um Pro, ele vem com processadores de última geração. Vem com fast charging, significa que em 1 hora de carregamento de bateria, a bateria fica carregada a 80% e tem Instant On, que é aquilo que eu demonstrei há pouco com o Go. Quando eu clico e olho, ele através do Windows Hello reconhece o meu rosto e fica automaticamente pronto a ser utilizado. Se estiver a capa fechada ou em modo de suspensão ou em modo de hibernação, conforme eu abro a capa, ele fica também automaticamente ligado e pronto a ser utilizado. Depois tem uma entrada USB-C e várias cores. Creio que no mercado português a única, no retalho, quer dizer, no retalho tradicional, a única cor que não temos é este azul. Portanto, falava agora da personalização dos teclados. Faço só a exceção aqui para a cor azul. Temos duas cores em termos de acabamentos, ou platina ou negro. Em termos de som, temos um som melhorado, mais uma vez, câmaras muito potentes com microfones de estúdio também para boa qualidade de videochamada e ecrã tátil, como sempre também na família Surface, Pixel Sense, o que significa que terá um maior contraste, maior nitidez e maior fidelidade de cor. Relativamente ao Attach, é a mesma coisa, sendo que neste caso já é a capa com a dimensão adequada para o Pro 7 e não a capa do Go, como vimos anteriormente. Depois, vamos ter um elemento um pouco mais estranho, que é o Surface Pro X, estranho na medida em que ele muitas vezes é confundível com o Pro 7, mas já vamos desfazer essa confusão. Vamos então ver o que é o Surface Pro X.
E este é o Surface Pro X, que é o mais fino e leve de toda a família Surface. Ele é tão fino que nem sequer tem espaço para uma entrada USB tradicional, portanto só tem uma entrada USB-C. E como veem aqui pela sua configuração, ele pode causar alguma confusão e tem causado relativamente ao Pro 7. Então vamos tentar fazer aqui a diferenciação ao longo dos próximos diapositivos. Então, o que é que ele tem de diferente? Ele tem menos espaço lateral aqui no ecrã, portanto, ele é virtualmente edge-to-edge, portanto, quase sem margens. Tem 13 polegadas, tem um melhor desempenho gráfico da categoria. Não terá nunca problemas de ligação à internet. Porquê? Porque, para além da ligação tradicional Wi-Fi, nós temos tecnologia LTE Advanced Pro, o que significa que podemos sempre utilizar essa tecnologia se estivermos dependentes do Wi-Fi que não tem qualidade, então trocamos para o LTE, tendo sempre a possibilidade de ter uma boa ligação. Tem bateria para todo o dia, neste caso 13 horas. Tem também fast charging, portanto, volto a dizer, em 1 hora de carregamento ficamos com 80% da bateria recarregada e a possibilidade de estar sempre em movimento, também com Instant On, portanto, sempre pronto a ser utilizado, basta abrir e ele reconhece imediatamente o rosto do dono, vamos dizer assim, e fica pronto a ser utilizado. Outra novidade é a caneta, que é uma caneta específica, apesar de ser compatível com os restantes Surface, ela não tem o espaço que tem o Pro X, portanto, aqui vemos na parte superior do teclado, vemos aqui um pequeno espaço de encaixe que a caneta vai ocupar e irá ser recarregada automaticamente. Portanto, apesar dela ser compatível com os outros Surface, não tem este espaço para se recarregar automaticamente. O que significa que não vamos ter que trocar pilhas nunca. Depois, esta é mais uma diferença em relação ao Pro 7. O Pro X tem um processador exclusivo, foi desenvolvido especificamente para si próprio, portanto, através de uma parceria entre a Qualcomm e a Microsoft, e é um processador pensado para ser mais, quer dizer, para consumir menos, assim é que é, menos bateria, portanto, para ter uma duração de bateria mais durável, para ser muito mais fino, e também, apesar de tudo isso, para permitir um bom desempenho. Qual é a diferença? É que este processador faz apenas aplicações de 32 bits de forma nativa e emula aplicações de 64 bits. O que significa que antes de eu comprar antes de decidir comprar um Pro X ou um Pro 7, eu tenho que saber exatamente que tipo de aplicações e que tipo de trabalho vou fazer. Se eu precisar de trabalhar, se o núcleo do meu trabalho ou da minha atividade com o computador for com aplicações de 64 bits, então a escolha acertada seria o Pro 7. Caso contrário, caso eu precise apenas, por exemplo, de aplicações na loja Microsoft ou de outras aplicações, ou de Office, por exemplo, ou de fazer navegação na internet, aí já não terei problema nenhum em utilizar o Pro X, sendo que ele tem um desempenho muito superior, caso seja uma questão que esteja a surgir na vossa cabeça, tem um desempenho muito superior, por exemplo, ao Go 2. Relativamente à capa, também devido às suas dimensões, neste caso à sua espessura, é uma capa específica para o Pro X e de resto são os acessórios da praxe. Passamos então, finalmente, para os portáteis mais convencionais. Começando pelo Laptop 3. Oi?
E este é o Surface Laptop 3, um portátil desenvolvido para ter grande elegância e grande desempenho. Então, o que é que ele tem de novo? Tem dois tamanhos, 13.5 polegadas e 15 polegadas, processadores, no caso dos Intel, de última geração, de i5 a i7. Estou a dizer bem? Não estou? Não estou a dizer bem. i5 apenas. Depois, no 15 polegadas, passamos por AMD Ryzen 5 e 7, assim é que é, sendo que o 7 não está disponível no nosso retalho tradicional, está disponível apenas na loja Microsoft online. E depois temos também a possibilidade de utilizar portas USB-C ou USB-A. Mais novidades. Ele tem bateria para todo o dia, tem também Instant On, tem modo de espera para poupança de bateria também, modo de espera melhorado, claro está, e fast charging, ou seja, em 1 hora de carregamento, 80% da bateria fica recarregada. Tem um excelente desempenho em qualquer dos processadores, sendo que na versão, como já vamos ver, na versão de 15 polegadas já temos placas gráficas dedicadas, portanto já será possível fazer modelação 3D, trabalhar com edição de fotografia, edição de vídeo, fazer gaming, portanto já temos aqui uma possibilidade de fazer quase tudo aquilo que é imaginável em termos de utilização do PC. Em termos de conectividade, já falámos aqui das diferentes portas USB. Temos também Instant On e temos uma proporção de ecrã de 3:2 que ainda não tinha falado, mas que também é igual em todos os ecrãs Surface, eu já vou explicar, o que permite mais janelas e também tem Windows Hello. Eu passo a explicar aqui com o Surface Go. Significa o quê? Esta proporção de 3:2? Significa que se dividirmos o ecrã ao meio, o espaço aproveitável para fazer multitarefas, por exemplo, deste lado termos o e-mail e deste lado termos um documento Word, é muito maior esse espaço. Isto em comparação com os ecrãs de 16:9, que são ecrãs mais achatados, o que significa que muito do espaço do ecrã vai ser ocupado com os menus das aplicações e não com a área de trabalho propriamente dita. O que é que o laptop 3 tem também de especial? Ele consegue um equilíbrio que é extremamente difícil em PCs deste tipo. E o que é que são PCs deste tipo? São PCs muito finos, muito leves, não é? Com um desenho premium, que normalmente, por terem estas características, depois originam outro tipo de problemas. Como, por exemplo, são muito finos e feitos para grande desempenho. Então, por consequência, normalmente a bateria dura menos tempo. Neste caso, não. Temos aqui uma aliança muito bem conseguida entre desempenho e durabilidade de bateria. Outra coisa que costuma acontecer é PCs com uma espessura tão fina normalmente sobreaquecem. Neste caso, também não vai acontecer. O laptop 3, apesar de ser extremamente fino, não vai ter um aumento de temperatura que danifique o computador ou que seja acima do aceitável. E depois consegue, portanto, aliar esta elegância, este estilo, a um grande desempenho e uma grande velocidade de processamento. Relativamente aos acabamentos, já falámos que temos dois tamanhos, portanto 13.5 polegadas e 15 polegadas. No caso das 15 polegadas, não temos o já tradicional tecido Alcantara, apenas nas 13 polegadas é que temos essa possibilidade. Portanto, podemos escolher acabamento metálico ou acabamento em tecido Alcantara para grande conforto. Relativamente ao attach, o único acessório que não é tão conveniente como nos outros dispositivos da família Surface é a caneta, porque o ecrã do Surface Laptop não é tão pensado para desenhar e utilizar a caneta, porque ele não tem a mesma resistência quando nós encostamos a mão, mas podemos utilizá-lo para um uso mais casual, digamos assim. De resto, são os acessórios da praxe. Vamos então ao super poderoso Surface Book 3.
E este é o Surface Book 3. Eu costumo dizer que se nenhum PC conseguir, o Surface Book 3 consegue. Ele é um PC extremamente especializado para desempenho e já vamos ver porquê. Apesar de ser parte dos chamados portáteis convencionais, ele não é assim tão convencional quanto isso. Vemos aqui que ele pode ser utilizado como, à esquerda, como um portátil tradicional, porém o ecrã é destacável, portanto pode ser também utilizado como um tablet, mas neste caso um tablet super potente, e por outro lado pode ser também usado como um estúdio. Portanto, esta dobradiça que vemos aqui na parte de cima vai nos ajudar a fechar o ecrã, mas neste caso, como o ecrã foi virado ao contrário, ficamos com uma espécie de estúdio ou mesa de desenho digital. Então ele consegue aliar um grande rendimento, um grande desempenho, a versatilidade, como já vimos por estes 3 modos de utilização, tem grande potência de processamento gráfico, tem estes 3 modos, tem bateria para todo o dia, até 17 horas e meia, e é o melhor para fazer gaming dentro da família Surface. Os clientes-alvo, e era o que eu dizia, ele é um portátil extremamente especializado, portanto, os clientes-alvos são clientes que precisam de desempenho sem olhar a meios. Portanto, são criativos, programadores, criadores de conteúdo e gamers. Já falámos aqui dos modos de utilização. E o que é que há de novo? Ele vem, vou começar aqui pelas gráficas NVIDIA, portanto já vem com gráficas de gaming topo de gama. Vem com um som também muito envolvente, neste caso não é o som Omnisonic, que é o que está presente no laptop 3, é um som ainda superior. Tem, mais uma vez, microfones de estúdio e também câmaras extremamente com alta definição, era isso que eu queria dizer, para fazer videochamadas. Vem com mais entradas, já vamos ver também as entradas mais adiante, e em termos de velocidade é muito mais rápido do que a versão anterior. Portanto, 50% mais rápido nas 13 polegadas e meia, 30% mais rápido na versão de 15 polegadas. E é isto mesmo. Relativamente aos acessórios, temos aqui a novidade que é o comando, uma vez que já podemos fazer gaming livremente, sem limites, neste dispositivo, e o dial, que em modo estúdio pode ser uma ferramenta muito útil para tarefas mais criativas. E por fim, vamos ao PC de secretário, que é o Studio 2. E este é o Surface Studio 2. Portanto, ele é um all-in-one, é um ecrã muito grande, 28 polegadas, vem com discos SSD até 2 terabytes, vem com processadores que já não são de última geração, portanto, o Surface Studio 2 já é mais antigo do que os anteriores que falámos até aqui, vem com placas gráficas de gaming dedicadas e portabilidade com USB-C. Portabilidade, perdão, conectividade, assim é que é. Em termos daquilo que ele é, os 4 pilares, em termos de desempenho, ele é 35% mais rápido que a versão anterior, vem com o Intel i7, discos, como eu disse, até 2 TB SSD, um ecrã
Onde é que ele está? Aqui está. 99% de precisão e profundidade de cor, significando isto que as cores que vemos no ecrã do Surface Studio 2 são 99% semelhantes às cores do mundo real, da realidade. Vem com 50% de melhoria de processamento gráfico em relação à versão anterior, 38% mais luminosidade e 22% mais contraste. Já falei das gráficas dedicadas e depois vem também, como viram no vídeo, com uma dobradiça de gravidade zero, que significa que, apesar de termos este ecrã gigante de 28 polegadas, conseguimos adaptar o seu ângulo de utilização utilizando apenas um dedo, sem qualquer esforço. Em resumo, relativamente aos processadores, o que temos é Intel no Go. Portanto, no Go temos Intel Gold e Intel Core M. O Surface Pro 7, Intel i5 e i7 de última geração. No laptop 3 de 13 polegadas também temos Intel, de 15 já não é Intel. No Book 3 também temos processadores Intel e no Studio 2 também. Depois, relativamente à Qualcomm, temos um processador exclusivamente desenhado para o Surface Pro X e é de primeira geração. E depois, AMD temos no laptop 3 de 15 polegadas. Da minha parte é tudo. Não se esqueçam de se inscrever no Expert Zone para aprenderem todas estas coisas e muitas outras e também para desbloquearem os prémios. Portanto, cada vez que terminarem um curso, têm direito, bom, não são todos os cursos, mas uma boa parte dos cursos tem prémios como recompensa. E sigam-nos também no nosso Instagram e nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até breve.